Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. João Pereira Antunes nasceu há 87 anos no concelho de Proença Nova, foi com 15 anos para Angola e neste momento encontra-se aqui na Alvor FM. Bom dia, João. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar um bocadinho da sua vida, as aventuras e as desventuras que teve. Uma vida cheia, digamos assim. Foi desde os 15 anos que o meu pai emigrou primeiro para Angola. Eu andava a estudar em Castelo Branco, na escola comercial, nas antigas escolas comerciais. Abandonei o curso à espera, porque todos os dias estávamos à espera de uma coisa que se chamava uma carta de chamada para ir para Angola. Só se podia emigrar para Angola com uma carta de chamada. E apesar do meu pai já lá estar, tinha que enviar uma carta de chamada para a minha mãe e para os filhos, eu e a minha irmã, para nos juntarmos a ele. E foi assim. Aos 15 anos fui para Angola. Fui para a cidade de Benguela. Já tinha feito a primária, evidentemente? Sim, fiz a primária em Castelo Branco e depois continuava a estudar na escola comercial. E interrompi para ir para Angola. Em Angola, quando chegou a Angola, vislumbrou o quê? Um mundo novo, completamente diferente daquilo que estava habituado? Sim, completamente diferente. Em termos de dimensão, como é lógico, em termos de estar, de ser... Mas ao mesmo tempo uma atmosfera aliciante para se viver, não é? Desafiante. Mas, desafiante. Benguela, quando estamos a falar de Angola, não é? Claro. Onde eu vim. Embora, nesta altura, eu seja mais portimonense do que qualquer outra terra. Eu estive 15 anos na minha terra. Sim. Estive 25 em Angola e estou aqui há 48. Portanto, a minha terra já é sou um homem no mundo, a minha terra é Portimão. Aqui me nasceram os filhos, aqui me nasceram, enfim, os meus filhos já casaram, já tiveram filhos, tenho netos, etc, etc. Meus filhos são casados com o meu filho mais velho é casado com uma algarvia de Faro, é assim a vida. Mas voltamos a Benguela. Conheceu lá a sua esposa? A minha esposa é de... Os pais são de Viseu. Sim. E ela nasceu em Angola, em Silva Porto. Embora ela fez um percurso inverso ao meu. Então, assim como? Porque eu fui com 15 anos para Angola e lá vivi até à descolonização. A minha mulher teve até aos 15 anos em Angola e aos 15 veio estudar para Portugal e nunca mais lá voltou, só de férias, em 1967, se a memória não me engano, e lá conheceu-me, casou e já não voltou. Ela estava a trabalhar na agência Claras em Lisboa. Ela é licenciada em turismo. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. Foi. E até hoje continuam unidos. Unidos, já para o melhor e para o pior. 50 e tal anos de casados. E agora já não vale a pena pensar noutras. João, e que profissão, que atividade comercial é que exerceu em Benguela? Eu cheguei a Benguela, logicamente com 15 anos, como já lhe disse, e matriculei-me O meu pai era industrial de pesca. E tinha o sócio... O meu pai, embora fosse da Beira Baixa, foi um industrial de pesca. Mas como? Ele até era encarregado da Sociedade Resineira Neves do Fundão, tinha 200 homens por conta dele a trabalhar para a firma, em conta da firma, mas ele era o encarregado geral. E como é que um homem vai depois para industrial de pesca? É muito simples. Eu tinha há um tio meu, Justiniano Marques da Conceição, natural de Moncarapacho, nasceu na praia da Maragota. E foi para Angola com 1 ano de idade, que o pai dele era mandador da armação. Sim, exato. E esse meu tio, Algarvio, como eu costumo dizer, as armações do atum, era o meu tio preferido, era o meu tio Marques. Veio de umas férias a Portugal e convidou o meu pai para ir
para Angola e combinou com o meu pai o seguinte: ó Chico, tu arranjas um motor, compras um motor, eu faço o casco em Benguela e vamos montar a primeira pescaria de cerco, o primeiro barco de cerco. Traineira. A primeira traineira, chamada Água nos Deio. E o meu pai começou a pensar naquilo, e aceitou o desafio. Embora tivesse uma vida, isto no pós-guerra, como sabe, havia uma grande miséria e não sei o quê, o meu pai sempre viveu razoavelmente bem, num nível superior, não é? Ao panorama da aldeia, claro. Nível superior ao panorama da aldeia, à vida na aldeia. Mas aceitou o desafio. E então foi a Matosinhos, comprou um motor Scandia em segunda mão, e levou para Angola, e foi a entrada dele para a sociedade com o meu tio Marques, o meu tio Justiniano Marques. Bom, o meu pai foi à frente de mim, teve um ano e tal, sem estar eu e a minha mãe e a minha irmã. Bom, então lá nos juntámos, em Benguela, e ali o meu pai diz: tu vais para a pesca, vais ali, começas a aprender na pesca e não sei o quê, tal. E a minha mãe não queria estas coisas. Queria uma profissão assim mais chique. Queria que eu estudasse, continuasse a estudar. Mas o meu pai teimava: aquilo é dele, não sei o quê, ele tem que ir para a indústria da pesca e tal. E a minha mãe dizia: ainda é muito novo, não sei o quê. Estas coisas, não é? Que se discutem em família. Aqueles cuidados que as mães têm. Mas às tantas, deu-se um episódio que mudou a minha vida. E para bem. Qual foi? Porque foi um episódio muito engraçado, porque nós tínhamos na pesca um encarregado geral. Aquilo tinha 100 e tal homens a trabalhar lá, não é? E a tripulação era toda algarvia, como deve calcular. Aliás, aqui um parêntese: Benguela é uma cidade que mais me fazia lembrar o Algarve e Portimão. Foi por isso que eu sempre vim para aqui. Isso é outra história que eu posso contar. Já vai contar mais à frente. Mais à frente. Benguela, Portimão sempre me encantou, porque aqui fazia-lhe Benguela lembrar tinha as ruas, a Benguela, sim, as ruas de Benguela eram casas da Platibanda, como aqui no Algarve. Sim. Não é? Como sabe, as casas de Platibanda só existem praticamente no Algarve. Infelizmente já em vias de extinção. Em vias de extinção. E Benguela tinha muitas casas com Platibanda, porque havia uma forte influência dos algarvios, porque aquilo, a princípio, só vivia da pesca. Claro. Eu vou-lhe dizer, a nossa primeira traineira era composta por gente de Santa Luzia e de Olhão. E mais, talvez haja uma pessoa que o meu amigo conheça, que foi o Sr. António Bento do Ó, que tinha um grande arrastão aqui em Portimão. Foi o nosso primeiro motorista da traineira Água nos Deio, que depois ele veio de lá, montou a sua indústria e chegou aqui com um arrastão de alto mar. Enfim, mas então, eu cheguei lá, andei lá na pesca, mas tínhamos um encarregado geral. E um dia, vamos lá ver se eu consigo fazer entender, havia o Grêmio da Pesca que recolhia todo aquilo, funcionava como corvina escalada. Sim. Nós tínhamos lances, tivemos um lance, que eu tenho a fotografia, do nosso barco, que só era um barco pequenino, foi o primeiro a traineira, depois construíram uma grande para 100 e tal toneladas, mas aquela só levava cerca de 30 toneladas. E então o barco era tão pequeno, mas conseguiu fazer um cerco de 120 toneladas de corvina. E como é que resolveram o problema? Porque era perto, a gente ouvia naquele tempo a pesca, era perto a gente da quase costa. Falava para os barcos, era em frente ali do arraial da muito pesca. Peixe. Estava ali, veio arrastando e veio desenvasar na praia. Desenvasou o peixe na praia. E então, porque aquele peixe era a corvina, então era já uma espécie de fina,
Era um peixe já como o bacalhau, do valor do bacalhau. Escalava-se aquela era uma grande mais-valia para a indústria da pesca, para a economia local, exato. Uma grande mais-valia para a economia local. Exatamente. Do resto, escalava-se o carapau, que era assim, carapau muito grande, e cavala. Estendia-se, depois emalava-se, chamávamos nós malas, em lotes de 30 quilos, com uma teba. Uma teba era uma de palmeira, a folha da palmeira, uma palmeira que havia, que estava molhada e fazia uma espécie de corda e faziam-se as malas de 30 quilos. E um dia, o meu pai, quem era o executivo, o sócio executivo, era o meu tio Marcos. E um dia o meu pai desconfiou, se olhou nos ouvidos, que havia ali qualquer coisa que não estava a correr bem. Então essa qualquer coisa vai ficar para o próximo programa. Muito bem. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.